Pronto, quanto a pragas e doenças, são culturas de ciclo curto. São plantas de bem, então são bastante atacadas por pragas e doenças. São plantas que crescem rapidamente, são plantas que se utilizam muito do ambiente melhorado de uma horta e se desenvolvem bastante. Então isso faz com que, em muitos momentos, ela não consiga produzir o, alguns fitocompostos utilizados na sua proteção. Por exemplo, compostos secundários, fenóis, feito na vegetação nativa da caatinga, por exemplo. As plantas, elas na fase inicial, produzem grande quantidade de tanino, e isso inibe a herbivoria, seja por insetos, seja por ruminantes, seja o que for. Inibir a herbivoria é justamente garantir que vai ficar viva. Então, essas plantas que a gente utiliza no cultivo em hortas, elas não conseguem realizar esse, seja por estresse, já que estão em ambientes diferentes dos seus, seja pela melhor condição do ambiente de uma horta. Então, o ataque de pragas e doenças é uma realidade. Dentre as pragas, aí temos o pulgão, lagarta, besouros, os mais diversos, mosca branca, tríplice, broca, ácaro, percevejo, formiga, lesma e caramujo. Raspam folhas, caule, perfuram, comem partes do fruto, da folha, do caule, da raiz. São diversos tipos de ataque. Alguns danos diretos e indiretos, mas são danos significativos. Quando não direto, mas reduz muito a produção. Quanto às doenças, são causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. A planta está doente quando aparecem pintas, manchas, secamento, murcha ou apodrecimento nas folhas. Pessoal, é comum também, como eu falei, são plantas que não ou pouco desenvolvem fitocompostos secundários que vão ajudar na sua defesa natural. Então, elas são atacadas severamente. Você vai dormir com o cultivo vigoroso, no outro dia você acorda, só está o solo, o restante foi consumido. Isso é possível, sim, e é muito comum até na produção de hortas. Por isso que muitas vezes o cultivo em estufas é preferido, principalmente no caso da hidroponia, que as plantas se encontram em estresse mais intenso e precisam de mais proteção. O controle preferido nos ambientes orgânicos é justamente aquele que você potencializa a condição ótima para, ao mesmo passo que tem indivíduos parasitas, pragas, né? Possam também aparecer, estar presente no ambiente, insetos predadores. Isso deve ser visto em método de controle de praga, mas trata daqueles indivíduos do ambiente que predam os insetos praga. Ou seja, que eles são os inimigos naturais dos insetos praga. O mais conhecido, vamos dizer assim, a ferinha mais conhecida é a joaninha. A joaninha dá valor a ovos e fase inicial de uma série de indivíduos. Mas também tem algumas vespas, as vespinhas, tem a tesourinha, que é aquele parecido com o potó. Tem o papa-lagarta, que é uma ave. São diversos. E esses consomem tanto adultos, como larvas, como ovos. Alguns, pessoal, causam doenças. Existe um bacilo turgigiense que ele causa doença nas lagartas, que é a fase larval dos insetos. E a lagarta morre. Por exemplo, mandarová se faz muito isso, o uso dessa. Para controle também da lagarta do cartucho no milho, o Ceará tá investindo muito. Mas assim, isso pode ser utilizado em diversos elementos, em diversos momentos,
para alguns cultivos olerícolas, tá bom? Então, o inimigo, primeira questão é você dar uma condição ideal. E o primeiro passo para dar uma condição ideal é manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio é não utilizar químico. Manter o equilíbrio é você fazer a manutenção da vegetação ao redor sem reduzi-la completamente. E é você manter resto de folha. Esqueça essa história de estar queimando. Ah, esse resto de folha, esse resto de galho, queima, queima. Não, 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 não. Eu tenho até uma certa dificuldade com. Quando eu levo algum trabalhador lá para a serra, o senhor que ajuda lá, que é o vô de Clênio, ele não diz mais nada não, porque ele já sabe que eu não queimo. Mas tem um pessoal que a gente leva para lá vez e outra para trabalhar. Mas vai lá, rapaz, queima esse negócio aqui. Vai lá, não, chama de Júnior. Queima esse negócio aqui. Disse, não, não, deixa aí. Vamos deixar que no ano que vem isso não existe mais não. Mas rapaz, é porque vai juntar cobra. Tem um tio que é assim, ele enlouquece com essa coisa, com questão de cobra. Deixa, não tem nada não, a cobra também tem a função dela. Tem um monte de rato aí para ela comer. De toda maneira, pessoal, equilíbrio. Manter o equilíbrio no ambiente faz com que os indivíduos naturais, claro, os patogênicos vão aparecer, mas também aqueles que controlam, que combatem naturalmente os agentes patogênicos. Olha, a Joaninha, a fase larval, fase adulta. O silfídeo, isso aí é uma vespa. Uma vespinha que é danada, né? Então, assim, esse controle é interessante. Mas também um outro controle que não é químico, que não causa... Porque assim, pessoal, o controle químico ele é um problema bem simples. Ele não é um Highlander que sai, atira naquele, deixa esse, deixa aquele, atira naquele lá. Não. Atira em todo mundo. Então ele mata gregos e troianos. O controle químico quase sempre vai matar insetos, bactérias, fungos, protozoários, agentes, pessoal, detritivos, decompositores, aquela turma que está lá na matéria orgânica destruindo para ela virar fertilizante, vai ser morta também. A, aquelas borboletas, aquelas abelhas que estão polinizando, aquela turma que está polinizando, vai tudo morrer. Claro que a gente sabe que a borboleta, na verdade, ela é o adulto de uma larva que, na verdade, de um adulto de uma lagarta. Mas é agente do ambiente, é ser do ambiente que tem sua função ecológica. E assim, a gente aplica um químico, acaba com tudo isso. Aí vai zerar e quem tiver sorte, quem tiver equilíbrio, quem tiver condição maior de desenvolvimento, vai chegando e vai colonizando o ambiente. Aí quem é que coloniza? Por que o indivíduo é chamado de inseto praga? Justamente porque ele tem uma capacidade maior naquele ambiente, naquela condição de se desenvolver, inclusive pelo ciclo de desenvolvimento. Então ele mete o pau a nascer, aparece e vem mais forte do que antes, porque antes tinha alguma coisa de agente, de inimigo natural, e agora não tem mais nada porque você controlou. Até vinha nascer, o dano foi grande. Então, vamos usar o método ambiental, o método orgânico. Primeiro a gente vai deixar os inimigos naturais se desenvolverem, equilíbrio ambiental. Segundo, a gente pode utilizar algumas caudas, alguns macerados, algumas misturas, compostos simples que não vão controlar o ambiente. Vão repelir, em algum momento vão até controlar, mas não vão controlar tudo. São menos agressivos. E aí tem que são os chamados inseticidas caseiros. São as mais diversas misturas. Por exemplo, para besourinhos, mosca branca, tríplice, broca, percevejo, formiga, tá? Sejam quais forem. Inseticidas caseiros, que como venho falando, podem ser cauda de fumo. Pessoal, cauda de fumo é aquele fumo de rolo utilizado em cachimbo. 100 gramas dele, você repica.
o álcool a 92% ele não é mais encontrado no mercado. Mas você pegava 1 litro de álcool e colocava meio litro de água. Ou seja, ele ia ficar com 46% de concentração, certo? 46% de concentração é a concentração do álcool do mercado, do comércio. Então você compra o álcool já pronto, 46%, e 1,5 litro, e coloca esses 100 gramas de repicada para descansar no escuro durante 15 dias. Pronto. Esse é um inseticida mais simples que causa controle no horror de coisa. Aquele pulgão, que chamam de mosquitinha do feijão, ele se vai só com isso aí. E é bem barato, né? Fica bem barata a coisa. São os mais diversos. A gente vai dar uma passada para vocês depois. Mas aí tem outra forma de fazer calda de fumo. Mas calda de arruda também é muito utilizada. Calda de alho, pimenta e sabão. O seguinte, é que aqui, para poder espalhar a substância e adesivar ela na planta, se utiliza o espalhante de sabão. Pega um sabão de 1 litro de água e 50 gramas de sabão de coco. Água quente, viu? Aí rala esse sabão de coco e mistura para ficar bem. O sabão de fato se desintegrar, ele fica bem misturado a uma substância bem homogênea. E isso depois mistura assim 4 litros de água fria. Pronto, e aí é só utilizar como um adesivo. Pessoal, adesivo é para pregar, mas também para espalhar. Porque vocês imaginam que a gota d'água, quando bate na folha, ela tá seca, bate e cai. Quando você usa o espalhante adesivo, ela bate, segura e se espalha. É uma função interessante isso e necessária. Tá? A gente vai ver nessas receitas.